Olá, crianças, bom dia! Hoje a sua aula vai ser de História. Você vai pegar o seu livro integrado, vai abrir na página 319. Vamos falar hoje do governo. O Brasil foi governado por regentes. Bom, nessa época, crianças, o Brasil ficou conhecido como período regencial. Tá? Foi justamente na época que o Dom Pedro I, tá? Ele foi embora aqui do Brasil e deixou o seu filho, que na época tinha 5 anos, tá, como responsável pelo trono. Só que por ele ser pequeno, ele não podia comandar. Então, o Brasil começou a ser o quê? Governado por várias regências. Uma dessas regências é a Regência Trina Provisória. Ela foi formada por 3 pessoas que governou o país durante 2 meses. Essa é a primeira regência. A segunda regência, chamada de Trina Permanente, foi formada por 3 pessoas que governou o nosso país de 1831 a 1835. A terceira regência foi a Regência Una do padre Diogo Antônio, tá? Antônio Feijó, que governou de 1835 a 1836. E por último, a Regência Una de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. Então, essas foram as regências, tá? Que governou aqui o nosso país, enquanto o filho dele era de menor, porque ele só podia tomar posse quando ele completasse 18 anos, quando ele fosse de maior. O período das regências Una foi muito agitada. Nele ocorreu várias revoltas. Essas revoltas foram provocadas pelos impostos elevados, pela dificuldade das províncias para comercializar seus produtos e pela pobreza da população. Vamos lá. A primeira revolta é a revolta da cabanagem. Ela ocorreu de 1835 a 1840. Ela ocorreu aqui no Pará, tá? No Grão-Pará, conhecido agora como Pará, o estado do Pará. Os revoltosos eram formados por escravos e mestiços, explorados pelos grandes fazendeiros. Alguns comerciantes e fazendeiros, descontentes com o governo, agora na página 320, escolhidos pelos regentes, aderiram à revolta. Os revoltosos chegaram a assumir a província, mas foram derrotados pelas autoridades. A próxima revolta foi a Balaiada. Aconteceu lá no Maranhão, de 1838 a 1841. Vamos lá. No Maranhão ocorreu uma revolta contra o governo escolhido pelos regentes. Homens livres, pobres e escravos se rebelaram contra os grandes fazendeiros e autoridades. Eles tomaram a cidade de Caxias, mas foram derrotados em 1841 pelas tropas do governo. A outra revolta foi a Sabinada, tá? Sabinada, de 1837 a 1838. O movimento foi liderado pelo médico Francisco Sabino Vieira e teve a participação de intelectuais e comerciantes descontentes com o presidente da província da Bahia. A repressão foi violenta, cerca de 1.300 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. A próxima revolta foi a Guerra dos Farrapos, tá? Que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Bom, essa revolta tinha como objetivo separar as províncias do restante do país, pois os fazendeiros de gados estavam insatisfeitos com os altos impostos e com o governante escolhido pelos regentes. A revolta durou 10 anos e terminou somente em 1845. Para restabelecer a ordem do país e resolver as questões políticas de 1840, foi antecipada a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, então com quase 15 anos de idade. Vamos falar do segundo reinado, de 1840 a 1889. Esse período ficou conhecido quando Dom Pedro II, tá? Ele assumiu o poder. Na época ele tinha 4 anos. Estavam ocorrendo muitas rebeliões, então em vez dele assumir quando ele completasse 18 anos, não, eles anteciparam. Com 14 anos ele já assumiu, tá? Então, Dom Pedro foi preparado durante toda a sua vida para ser o novo imperador. Estudou, viajou pelo Brasil e para outros países e formou-se
informou-se sobre as novidades que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos. Durante seu governo, a economia brasileira cresceu com a comercialização do café. Surgiram fábricas de alimentos, bebidas e tecidos. Inovações aconteceram nos meios de comunicação, no telégrafo, no telefone e nos transportes ferroviários, né? As ruas das principais cidades receberam trilhas de bondes e iluminação a gás. Museus, escolas e faculdades foram construídas. Tá? Então, além dele acabar com as revoltas, né, lá no período regencial, tá? Isso foi um ponto importante quando ele assumiu o segundo reinado. Acabou essas revoltas, tá? Isso foi um benefício. O que mais ele fez? Surgimento de várias fábricas, tanto de alimento, de bebida, inovações tecnológicas, transporte, isso tudo foi o quê? Benéfico, a partir do momento que Dom Pedro II, ele assumiu o poder. O novo imperador conseguiu que as rebeliões que ocorreram no período regencial fossem controladas, além de outras que se iniciaram mais tarde. Dom Pedro II também enfrentou guerras contra vários países vizinhos. A Guerra do Paraguai, que durou de 1865 a 1870. Nessa guerra, a Argentina, Uruguai e o Brasil uniram-se para derrotar o Paraguai. O café. As principais mudas e sementes foram trazidas da Guiana Francesa pelo paraense Francisco de Melo Palheta, em 1727, e plantadas próximo a Belém do Pará. Foi no período do Império, porém, que essa cultura alcançou grande expansão. Em 1760, mudas de café foram levadas para o Rio de Janeiro, onde o cultivo se expandiu graças aos trabalhadores escravizados. Olha aí os escravos ainda trabalhando, né? Trabalhou lá na lavoura da cana, agora passou para o café. A facilidade de transporte e a proximidade do porto. Além disso, o café passou a ser um produto muito apreciado na Europa, consumido em cafeterias ou por operários das principais fábricas, para sustentar o ritmo de trabalho. Do Rio de Janeiro, a cultura expandiu-se para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. A terra roxa é o clima temperado e úmido, foram fatores que favoreceram a aclimatação do café nas regiões Sudeste e Sul. Vamos lá, agora as leis abolicionistas. Durante o governo de Dom Pedro II, os escravos passou a ser proibido pelas nações europeias, tá? Então eles proibiram que os escravos chegassem aqui no Brasil. O governo brasileiro foi pressionado a impedir o tráfico de escravos, isto é, que escravizados fossem trazidos para o Brasil. Era grande o número de trabalhadores escravizados na fazenda de café. Se acabasse, ia ser o quê? Um grande prejuízo para os grandes fazendeiros, né? Porque quem ia trabalhar no lugar deles? Eles trabalhavam de graça, eles não recebiam nada. Especialmente no Rio de Janeiro. Os fazendeiros do Oeste Paulista também usavam escravizados em suas propriedades. Página 322. Em 1850, Dom Pedro II assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico. Entretanto, os comerciantes de escravizados continuaram o tráfico, né? Faziam tudo por trás dos panos, por debaixo dos panos, na verdade. Burlando a lei estabelecida, mas a ideia da abolição já estava sendo discutida, principalmente pelas constantes reações de resistência dos escravos, que não aceitavam sua situação. Nesse período, intelectuais brasileiros, como o poeta Carlos Castro Alves, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Rui Barbosa e outros mais, formaram grupos abolicionistas, cujo objetivo era combater o trabalho escravo. Pouco a pouco foram assinadas leis para liberar os escravos. Em 28 de setembro de 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, tá? Que dava liberdade para os filhos de escravizados nascidos a partir daquela data. Então, quem nasceu a partir daquela data não era escravo, tá? E quem nasceu antes era escravo.
Bom, mas os deixava sob a tutela dos senhores até os 21 anos de idade. Em 28 de setembro de 1885, foi assinada a Lei do Sexagenário, tá? Que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Então, quem tinha mais do que isso era liberto. E, por fim, a Lei Áurea, que encerrou oficialmente a escravidão, de 1888. Com essa lei, os africanos e seus descendentes estavam livres e aqueles que continuassem a trabalhar nas fazendas passariam a receber um salário. Vamos para a atividade? Primeira questão. Por que o período histórico após a abdicação de Dom Pedro I ficou conhecida como período regencial? Por que eu falei lá nisso? Por que ficou conhecida como período regencial aqui no Brasil? Tá? Porque foi um período em que foi governado por várias regências, né? Foi um período em que o Dom Pedro I deixou o trono para o seu filho que tinha apenas 5 anos, mas ele não podia assumir porque ele ainda era de menor, tá? Então foi por isso que ficou conhecido como período regencial. 2. Com o governo de Dom Pedro II, o país sofreu várias mudanças. Cite 3 dessas mudanças. Falei, com o fim do período regencial, qual foi as mudanças que ocorreram, tá? Fim das revoltas. O outro, surgimento de ferrovia, surgimento de novas fábricas de alimento e aí por diante. Terceira questão, que fatores favoreceram o desenvolvimento do cultivo do café no Rio de Janeiro? Que foi o fator que favoreceu esse cultivo lá? A mão de obra escrava, né? A mão de obra escrava, a proximidade dos portos, tá? Os transportes. Quarta questão, que fatores favoreceram as plantações de café nas regiões Sudeste e Sul? Vamos lá. A resposta está aqui na página 321. O que foi que favoreceu? Do Rio de Janeiro, a cultura expandiu-se para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A terra roxa, o que possibilitou foi a terra roxa e o clima temperado e úmido foram os fatores que favoreceram a aclimatação dos cafés nas regiões Sudeste e Sul. Essa é a resposta. A quinta questão, em seu caderno, responda. Quais leis decretadas no Segundo Império visavam combater a escravidão? Explique cada uma delas. Vamos lá. A primeira, nós falamos aqui, Lei Eusébio de Queiroz. Você vai explicar aí essa lei. Tem o quê? A Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, tá? São essas leis que você vai ter que me explicar. É só você ler aqui o seu assunto e responder lá no seu caderninho, tá? Essa é a sua atividade de hoje de História. Lembrando que a sua prova está chegando, tá? A partir do dia 14 já começa as suas provas do 4º bimestre, tá bom? Terminou de fazer essa atividade, não esqueça de bater a fotinha e me enviar para eu poder lançar a sua presença e o seu conceito na aula de hoje, tá? Beijo, crianças, se cuidem. Tchau!